Bem-vindos, caríssimos, a mais uma reunião online da Congregação Mariana, transmitindo diretamente daqui de Santos, São Paulo, para todo o mundo. Mais uma reunião das Congregações Marianas de Santos, de modo particular a Congregação Mariana Nossa Senhora de Fátima e São Paulo Apóstolo, que está aqui na cidade de Santos, mas procurando trazer aí um conteúdo que serve para pessoas que estão em congregações de todo o Brasil e até mesmo para pessoas que não são da congregação, mas querem conhecer um pouco mais sobre o que nós fazemos, sobre aquilo que nós falamos. Sejam bem-vindos. Já vi que tem gente entrando aí das nossas congregações de Santos, gente também de Brasília. Dayana, bem-vinda. Então, caríssimos, coloquei já na descrição aqui desse vídeo o tema ao qual nós vamos nos ater na nossa formação de hoje. Na semana passada nós fizemos uma formação explicando como organizar um retiro da Congregação Mariana, um retiro inaciano, e hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais nesse assunto, mas agora também falar sobre a questão do que é feito dentro do retiro em si, como são os exercícios mesmo, né? Você fala, gente, eu não fiz um retiro, eu nem me preparei para fazer um retiro, vou fazer um retiro online agora. Não vou fazer um retiro, isso não é um retiro, é uma explicação de exercícios, tá? Vou falar sobre exercícios, um exercício se der tempo, senão a gente deixa para a semana que vem, tá certo? Então sejam bem-vindos todos que estão aí entrando, fiquem à vontade aí para interagir, para fazer perguntas. Em qualquer momento aí que vocês tiverem uma dúvida, vocês podem perguntar, tá certo? Eu estou vendo aqui os comentários, estou acompanhando também pelo computador, então eu consigo ver aqui e respondo se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Não se incomodem, alguém resolveu que é uma boa ideia fazer um show pro prédio inteiro aqui na frente, então às vezes vocês vão ouvir alguma música aí, talvez de qualidade duvidosa. Não é daqui, é de fora, é do prédio da frente que está fazendo um show. O pessoal assiste pela janela, assim. Normalmente isso acontece à noite, resolveram fazer de tarde hoje, para perturbar aquele sono pós-almoço dos outros. Nós não temos esse hábito, estamos aqui em número aqui, são pessoas que não dormem depois do almoço, né? Então vamos fazer a nossa reunião, espero que esse som não nos atrapalhe. Se vocês não estiverem ouvindo alguma coisa bem, fala mais alto que eu não estou te ouvindo, tá bom? Vamos abrir o manual da CM para fazer as orações iniciais da nossa reunião. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Veni Creator Spiritus, mentes horum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, Aetissimo non Dei, posibus inis caritas, et spiritualis untio, Deo Patris et Gloria, et Filio qui amor tuis, surrexitac Paraclito, in saeculorum saecula. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis,
Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em meu socorro vinde já, Senhora, do inimigo livrai-me, vencedora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Relógio de Ezequias que atrasado foi para o sol divino nos ser dado. Em vós o imenso que será batido, para que ao céu fosse o mortal subido, brilhando com os raios de tal sol, é vossa conceição claro arrebol. Guiai-nos, pois, calcada serpe crua, ó entre espinhos flor piedosa lua. Amém. Eu fiz nascer no céu a luz que não se apaga, e cobri como névoa a terra toda. Protegei, Senhor, a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Oremos. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e dominadora do mundo, que a ninguém desamparais nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que, venerando agora afetuosamente a vossa Imaculada Conceição, consiga depois a coroa da eterna bem-aventurança. Por mercê do mesmo vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina em unidade perfeita, Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Protegei, Senhor, a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus, e as almas dos fiéis defuntos, por misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Leitura do calendário mariano do mês de maio. Dia 1º, São José Operário. Dia 2, São Filipe e São Tiago Menor, Apóstolos. Dia 4, São José Maria Rubio Peralta, confessor, religioso jesuíta, congregado do Seminário de Almeria, Espanha, apóstolo dos leigos em Madrid. Dia 8, Nossa Senhora da Estrela. Dia 8 ainda, Beato Ruperto Maier, confessor, sacerdote, diretor da Congregação dos Homens em Munique, Alemanha, opositor do nazismo, morto em campo de concentração. Dia 11, São Francisco de Jerônimo, confessor, sacerdote jesuíta, congregado no Colégio dos Jesuítas em Taranto, Itália, e fundador de muitas congregações. Dia 13, Nossa Senhora de Fátima. Dia 14, São Matias Apóstolo. Dia 16, Santo André Bobola, mártir na Bielorrússia, sacerdote jesuíta, congregado no Colégio dos Jesuítas em Vilna, na Lituânia. Dia 19, Santa Joaquina de Vedruna de Mas, santa mulher fundadora das Carmelitas da Caridade, promotora das congregações marianas nas casas de sua congregação. Dia 21, São Pedro de Jesus Maldonado Lucero, sacerdote, mártir em Chihuahua, México, congregado no Seminário Diocesano de Chihuahua. Dia 23, São João Batista de Rossi, confessor, sacerdote jesuíta, congregado no Colégio Romano em Roma, Itália. Dia 24, Nossa Senhora Auxiliadora. Dia 25, Santa Madalena Sofia Bará, fundadora das religiosas do Sagrado Coração de Jesus, promotora das congregações marianas nas casas de sua congregação. Dia 26, Nossa Senhora de Caravaggio. Também dia 26, Santa Mariana de Jesus de Paredes, virgem, congregada na Igreja dos Jesuítas em Quito, Equador, chamada de Açucena de Quito.
Dia 28, Beato Robert Johnson, mártir na Inglaterra, sacerdote, congregado no Colégio dos Ingleses em Roma. Dia 29, São Paulo VI, Papa, congregado em Brescia, na Congregação Mariana do Colégio Arite. Dia 29, Santa Úrsula Ledóchowska, religiosa, fundadora das Ursulinas do Coração Agonizante de Jesus, congregada em Estocolmo, na Suécia. Dia 31, visitação de Nossa Senhora, festa. E terceiro domingo do mês, Dia Nacional do Congregado Mariano. Salve Maria! Bem-vindos, caríssimos! Vamos ver quem temos aqui. Temos o pessoal das congregações de santos, mas também temos o pessoal de fora, de outros lugares. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se eu acompanho também os comentários aqui pelo computador. Salve Maria a todos, salve Maria, senhores. Bem-vindos todos que nos assistem, espero que seja útil. Por que a reunião de hoje pode ser útil para você? Tá? Aí você fala assim, sou um congregado, ou não sou um congregado. Vocês vão entender um pouco sobre como funciona, como são aplicados os exercícios espirituais. Tá? De começo eu falo assim, existem várias formas, a gente vai abordar algumas aqui, que são formas que são mais apropriadas para a gente, nos retiros mais curtos, como a gente falou na semana passada. Aqueles que não assistiram na semana passada, depois entrem no perfil do Jornal Alvorada e assistam também a formação da semana passada, na qual nós explicamos como organizar um retiro. Falamos sobre as várias modalidades dentro do formato de retiro com exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. O que a gente está falando? Exercício espiritual, a gente está falando do exercício de Santo Inácio. Quando a gente fala de retiro, a gente vai falar de retiro inaciano. Tá? Se eu escapar aqui, vocês entendem. Retiro e exercício, estamos falando sobre o método de Santo Inácio. Tá? E aqui eu propus o tema seguinte: como é feita a aplicação desses exercícios. Tá? Porque se você assistiu na semana passada ou se você vai assistir depois, você vai entender que é muito fácil a sua congregação, a sua federação mariana organizarem um retiro. E aí vocês vão falar, eu não vou querer ficar sem retiro. Né? E uma outra coisa que a gente tem que tirar um pouco as vendas, deixar um pouco de lado, não dá para falar deixar um pouco a mística de lado, porque o retiro é místico, mas tirar um pouco do mistério de algumas questões sobre como a gente pode aplicar esses exercícios. Por quê? Porque isso responde a uma necessidade de muitas congregações. Tem muitas congregações que os congregados não têm costume de ir a retiro anualmente, porque não é realizado o retiro. Então, a formação passada e essa, a gente está tentando suprir vocês de informação para que vocês sejam também capazes de aplicar um retiro. Né? Eu não estou falando que você vai sair daqui e você vai organizar um retiro, não é uma coisa assim aleatória. Primeira coisa que eu relembro também que falei na semana passada, uma das coisas imprescindíveis para você auxiliar a conduzir um retiro é você ter feito o retiro inaciano. Não pode chegar do nada. Eu sei que tem muita gente aí que talvez nunca tenha participado de um retiro inaciano, mas você não pode simplesmente, com base também nessas explicações, falar, agora eu estou pronto, agora eu vou pregar. Primeiro você tem que fazer um retiro. Você tem que perceber exatamente quais são os efeitos da aplicação dos exercícios em você, entender mais ou menos como é que é a dinâmica do exercício na sua alma. Então você não pode simplesmente querer pular essa etapa, você precisa fazer os exercícios. Se possível, exercício completo de 30 dias. Se não, que pelo menos você seja experimentado no exercício. Então, a princípio, aqueles que têm muita vontade de aplicar nas suas congregações, uma coisa que eu indico é o seguinte, olha, de repente não dá para fazer ainda esse ano, mas de repente você consegue pegar um membro, ou você mesmo que é mais interessado em saber como é que funciona, e vá você fazer um retiro. Pegue 2-3 dias e faça um retiro. Você vai voltar sabendo como é que ele funciona. Tá? Eu vou dar um panorama geral sobre algumas formas de aplicar esses exercícios, e se der tempo a gente vai falar sobre alguns exercícios específicos. Tá bom? Então assim, como é que é feita a aplicação dos exercícios espirituais? Tá? Essa é uma pergunta que tem várias respostas,
porque, como eu disse na semana passada, você tem várias diferentes modalidades dos exercícios espirituais. O completo, 30 dias fechado. Tá? Esse completo 30 dias fechado, ele pode ter ou não colocações. O que são as colocações? São intervenções do orientador do exercício espiritual para auxiliar o retirante a compreender e fazer melhor os exercícios. Aí isso se chama de colocações, ou tem gente que fala que é palestra, orientações, enfim, é um ponto de intervenção do orientador, do pregador do retiro, que ele vai ajudar o retirante a se conduzir dentro do exercício. Tá? E dentro disso, né, a gente está falando de 30 dias, com ou sem colocações. E aí você tem as variações encurtando o tempo do retiro. Completo de 30 dias, e aí você vai ter o retiro de 15 dias, o retiro de 7 dias, retiro de 4, 3, 2 dias. Tá? Em dois tipos diferentes, aberto ou fechado. Então, aí vocês façam a conta aí para cruzar quantas possibilidades tem. Então, com colocação ou sem colocação, isso geralmente num retiro mais longo, né? Eu vou explicar por quê, isso é uma possibilidade num retiro mais longo. E aí você tem aberto ou fechado. Por que com colocação ou sem colocação? O que significa isso? Você vai estar num retiro lá, vamos supor, de 30 dias. Vamos supor que você faça o retiro completo. 30 dias é bastante tempo para você fazer e refazer exercícios. O exercício completo, ele consiste também em refazer o mesmo exercício mais de uma vez. Isso até por determinação do próprio Santo Inácio, quando ele compôs. Então, ele, na sequência de exercícios, em determinado ponto ele fala, olha, este exercício consiste em repetir o último. Então, assim, ele propõe repetições de exercício. É lógico que quando o tempo vai ficando mais curto, você não pode repetir os exercícios. Então, assim, mais tempo você tem, mais possibilidade você tem de entrar melhor no exercício, de refazê-lo, de enxergar ele de diferentes formas e, a partir disso, tirar diferentes meditações, tirar diferentes propósitos. Né? Retiro mais curto não tem condições. As colocações, elas são justamente essas intervenções. Essa intervenção varia bastante de tempo. Tem pregadores, orientadores que ficam durante 1 hora falando. Tem orientadores que preferem usar menos tempo para orientar e deixar para o retirante uma grande responsabilidade de interpretar mais esse exercício. E quando é o caso de ser sem colocação, o orientador ele não vai orientar exercício por exercício. Ele vai uma vez por dia, né, de acordo com a necessidade, ele vai, e aí no caso geralmente é um sacerdote, porque no exercício mais longo você tem mais tempo e surgem coisas mais cabeludas aí para serem trabalhadas, então num exercício mais longo geralmente é um sacerdote que acompanha. Tá? Então você tem essa gradação. Tá? Com colocações, sem colocações, com colocações mais longas ou mais curtas. Geralmente, essas colocações, elas têm um sentido para o exercício que vai ser colocado em prática. Então, por exemplo, não adianta eu fazer um exercício no qual eu vou aplicar um determinado exercício, lá dos exercícios espirituais, e antes de aplicar esse exercício, a minha colocação não tem nenhuma relação com aquilo que vai ser aplicado. Então, num retiro, eu não vou perder meu tempo falando sobre assuntos que não têm relação com os exercícios. Por quê? É só pela questão de tempo? Não. É porque eu não posso tirar o foco, do retirante. Então, se for muito oportuno, eu posso pensar um exemplo que está fora do contexto, trazer para o contexto, mas eu vou procurar evitar encher a cabeça do retirante de coisas, porque ele já vai ter o trabalho já de mastigar muita coisa que já está dentro dele à luz do exercício, e eu não posso tentar ficar enfiando mais coisa, porque senão vai dar uma overdose no cara. E dependendo do tempo que o cara tem para fazer o exercício, não convém eu ficar propondo muitas coisas durante um exercício. Então, assim, eu tenho a colocação,
que é mais longa ou mais curta, e depois eu vou deixar o retirante meditar. Tá? Um retiro não é só palestra, 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 palestra. Não é isso. Ele é um momento da colocação, quer dizer, uma preparação, um preâmbulo para o exercício em si. E depois disso, a pessoa vai ter a liberdade para fazer essa meditação, usando todas as orientações que previamente foram passadas para ela. Tá? Então, infelizmente, a gente vê retiros que a pessoa que está orientando fala bastante coisa que não tem relação nenhuma, que não vai colaborar para que a pessoa consiga fazer a meditação em cima do exercício. Né? Então, buscar sempre falar coisas que façam sentido com o exercício. Ou não falar nada. Né? Não falar nada. Uma outra variável que a gente tem que levar em conta é o tempo que a gente tem para fazer o exercício. Como eu falei para vocês, a gente vai de 30 dias até 2 dias. E 2 dias em modalidade aberta. Então é muito pouco tempo para aplicar os exercícios. Se considerar que um retiro aberto ele comece às 8 e termine às 8, vão ser 12 horas vezes 2, 24 horas de retiro. É muito pouco tempo para você fazer os exercícios, comer, rezar e etc. Né? Então eu tenho que condensar também a maneira como eu vou aplicar os exercícios para que o retirante consiga aproveitar bastante. Ele não vai ficar 2 dias fora da casa dele, fora da rotina dele, para não aproveitar nada. Então ele tem que realmente ser estimulado por quem está orientando, para que ele consiga realmente fazer os exercícios. Não adianta eu palestrar, dar 10 minutos para o cara, pensa na vida aí. Não é assim que funciona. Eu tenho que fazer com que o retiro ele esteja genuinamente ignaciano, e eu tenho que usar todas as ferramentas que estão ao meu alcance para fazer com que o retiro cumpra a sua função, que é fazer a pessoa chegar naquele local esperando encontrar aquilo que ela está buscando, e que eu seja alguém que favorece isso. O orientador do exercício, as pessoas que estão trabalhando no retiro, elas devem pensar nisso. Para que eu estou aqui? Eu estou aqui para ajudar as pessoas a encontrarem aquilo que elas estão buscando. E o que elas estão buscando? Varia. Varia muito. Então, até por isso, porque as pessoas vêm com diferentes disposições espirituais para um retiro, vêm com diferentes intenções, vêm com diferentes conhecimentos, eu tenho que munir essas pessoas de informação durante o exercício, mas eu não posso fazer com que a pessoa apequene o seu campo de visão, com que ela apequene a capacidade tanto imaginativa quanto a capacidade de diálogo com Deus durante o exercício espiritual. Né? Então eu tenho que pensar assim, eu sou aqui como orientador, como alguém que trabalha no retiro, eu sou uma ferramenta que vai tentar ser o máximo possível neutra aí, e vai deixar com que a pessoa mesma ela medite, né, sem procurar inferir diretamente, fazer muitas sugestões. Né. Ainda com relação à questão do tempo, varia a maneira como você aplica o exercício. Tá? Então imagine o seguinte, se você está num exercício sem orientador, você vai ter que ter a disciplina de ler o exercício, compreender o exercício, seguir os passos para se colocar dentro da meditação, não é? Sozinho. Você vai ter que ter essa disciplina e, enfim, se você não aproveitar, você é um dos poucos responsáveis por isso. Agora, quando você tem o tempo exíguo, você tem pouco tempo para fazer o exercício, o orientador ele ganha uma relevância maior, porque ele tem que auxiliar de uma maneira mais efetiva a fazer com que as pessoas consigam fazer as meditações do retiro. Né? Então imagine que num retiro completo você tem um exercício que você tem 12 horas para fazer um único exercício, e depois você o refaz, você tem um dia inteiro para fazer aquele mesmo exercício, e dentro de um retiro de 2 dias, às vezes você tem 2 horas para fazer esse mesmo exercício. Então passa que você tem ali 24 horas para fazer no retiro completo, você tem 2 horas, às vezes menos, para fazer num retiro compacto, que normalmente é o retiro que acontece na congregação mariana. Então o orientador ele precisa ajudar muito
o retirante a conseguir entrar naquilo que se espera do exercício. E como se faz isso? Como eu disse, primeiro por meio das colocações. As colocações, elas têm mais ou menos o formato de palestra e elas vão adicionando informações que possam parecer oportunas para que o retirante faça a composição do lugar e consiga andar pelo lugar para fazer a sua meditação. Você não sabe o que é a composição do lugar, eu vou explicar rapidamente. O exercício inaciano, normalmente, ele tem algumas coisas chamadas preâmbulo. Então você não vai começar a fazer o exercício do nada. Senta aqui e medita a paixão. Não é assim. Você tem alguns passos que você precisa seguir para entrar no exercício e eles se chamam de preâmbulos ou exercícios preambulares. Então, usa-se muito a questão da imaginação para isso. Então, um dos preâmbulos, geralmente é pedir a Deus para encontrar aquilo que se procura, pedindo para que todas as ações e operações que a gente fizer sejam ordenadas para o serviço de Deus. Esse é o primeiro preâmbulo sempre, quase sempre, e na verdade é um pouco do princípio e fundamento do exercício, para que tudo seja ordenado ao serviço de Deus. Eu não vou fazer um retiro para ver algo que favoreça a mim, mas para descobrir o que Deus quer de mim e como Ele quer. Então esse é o primeiro preâmbulo dos exercícios. O segundo é a composição do lugar. Então eu sempre tenho uma situação no exercício e dentro dessa situação é o meu lugar de meditação. Então é feito um trabalho a nível de imaginação, a nível psicológico, para que eu como orientador e o retirante, como aquele que está praticando o exercício, ele se coloque dentro do lugar do exercício. Isso é uma coisa maravilhosa dos exercícios espirituais, porque você viaja sem sair do lugar. Parece aquela música antiga do Cidade Negra. Eu ganho o mundo sem sair do lugar. O exercício espiritual é isso. E na verdade, além de transitar de um lugar para o outro, você transita no tempo dentro dos exercícios espirituais. Então, em dado momento, você vai ser transportado para a região da Palestina, você vai ser levado para o alto do templo onde Jesus foi tentado, vai ser levado para o deserto, vai ser levado à Via Crucis, e é um pouco o trabalho do orientador ajudar essa pessoa a ir para o lugar, fazer essa composição de lugar. Talvez aí quem nunca tenha feito exercício espiritual, não sei se aqui alguém que nos assiste aqui nunca fez, mas talvez fique curioso para saber como é isso. E é bem interessante mesmo, viu? Só fazendo para vocês entenderem. Então a pessoa é levada para o lugar do exercício e ela vai fazer o exercício nesse lugar. E ela vai fazer o exercício observando as coisas do lugar que ela compôs. Entende? Então, quando você vai meditar, por exemplo, a realidade do pecado, você vai ser conduzido até o inferno. E ali você vai meditar, Quando você vai fazer uma meditação bíblica sobre o Natal, você vai ser levado à cena do presépio. Então é bem interessante. Se você tem pouco tempo e o retirante não tem muita imaginação, você pode ajudar a estimular isso. Você pode ajudar a conduzi-lo. Você conduz o retirante a este lugar. E ali, então, quando ele se ambienta para o lugar, talvez fique mais fácil que ele faça a sua meditação. Na verdade, essa é uma das coisas mais importantes dentro do exercício espiritual, que é a composição de lugar. Não é à toa que ela está descrita em todos os exercícios, E você tem que ir para algum lugar para meditar. E esse lugar não é um lugar físico. Também envolve essa questão do lugar físico, mas é um lugar geralmente na imaginação. Mas então tem que inventar? Não, você vai pedir para o Espírito Santo ordenar seus pensamentos, suas operações para o serviço de Deus. Então não é só você que está imaginando, é Deus que está agindo no seu pensamento. Isso é uma coisa interessante. Então, basicamente é isso. O orientador, ele tem que servir para aquele que dá uma munição de informações. Vamos supor,
você tem uma dificuldade de imaginar como era, por exemplo, a Galileia. Você pode trazer como colocação antes de uma determinada colocação, antes de um determinado exercício, você pode trazer alguns aspectos da Galileia. Eu falei da Galileia, né? Então você pode trazer ali como eram as casas, se tinha animais na rua, como as pessoas se vestiam. Será que o ambiente tinha aquele levantar de pó, né, quando batia um vento? Era árido, tinha verde. Todos esses elementos ajudam a pessoa a se colocar dentro do ambiente. Então, da mesma maneira que você que está aí assistindo, você, no lugar onde você está, se você olhar em volta, você enxerga as coisas, da mesma forma, aquele que se coloca dentro de um determinado exercício espiritual, ele tem que fazer um preâmbulo bom a ponto de imaginar o ambiente onde ele se encontra para a meditação, assim, tão claro como você está vendo o lugar onde você está agora. Então, precisa de imaginação, precisa de um trabalho psicológico, sim, e quanto mais ambientada tiver a pessoa, mais ela vai compreender o espírito, aquilo que deseja cada um dos exercícios espirituais. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Se alguém aí já fez exercício espiritual, como é que foi o modelo que foi seguido? Foi um exercício completo de 30 dias? Foi de 2 dias? Foi aberto? Foi fechado? Como é que foi orientado, né? Teve uma colocação muito grande, teve uma colocação bem curtinha. O pregador do retiro ajudou você a fazer esse preâmbulo de lugar? Ou você ficou totalmente sozinho? Compartilhe aqui então nos comentários para a gente falar em cima disso. Tá? Esses são aspectos interessantes, interessantes também de compartilhar, porque às vezes, como cada pessoa é uma pessoa, a percepção também dos exercícios varia de uma pessoa para outra, né? Pois bem, então agora entendido como é que funciona mais ou menos, qual é o papel daquele que faz a colocação e o que deve fazer o retirante. Deixa eu responder aqui a pergunta da Janaína. Ela perguntou qual a diferença entre aberto e fechado. Retiro fechado é aquele onde o retirante ele vai para um lugar e ele fica naquele lugar, pousando naquele lugar. Então, se o retiro demora 2 dias, né, vamos supor, 2 dias e 1 noite, ele vai pernoitar naquele local e ele não vai se ausentar daquele local. Ele vai ficar geralmente é feito uma casa de retiro, num lugar mais apropriado para isso. O retiro aberto é aquele que a pessoa ela vai sair da casa dela, vai para o retiro e quando terminar o expediente, ela vai do retiro para casa e ela volta quantas vezes for preciso. Isso é um retiro aberto. Aqui em Santos, geralmente, a gente tem feito o retiro aberto, porque por diversos fatores que você pode assistir na reunião da semana passada, eu dei vários motivos para você fazer um retiro aberto, e ele pode ser, se bem aplicado, ele pode ser tão eficaz quanto um retiro fechado de repente. Tá? Não desprezando o retiro fechado, acho que aquele é o momento e o ambiente ideal, ficar direto numa casa de retiros. Mas se não é possível, não deixa de fazer por causa disso, faz um retiro aberto. Deu para entender aí a diferença, Janaína? Pois bem, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os exercícios em si. Como eu já tinha apontado na semana passada, você tem, dentro dos exercícios espirituais de Santo Inácio, categorias de coisas. Dependendo da edição que você pegar do exercício espiritual, você não consegue perceber a hierarquia de informações que existe lá dentro. Então precisa pensar bem, não, agora está acontecendo tal coisa, eu estou lendo tal coisa. Mas a gente tem algumas divisões, algumas categorias. Talvez se alguma editora fizesse aí, não sei se já fez, se fez ótimo, mas fazer uma edição dos exercícios espirituais diagramado um pouquinho melhor. Porque geralmente é mal diagramado e não fica tão claro que existe uma nuance aqui, uma categoria de informações aqui e ali. Mas existem essas categorias de coisas. Quais são elas? Tem o exercício em si. No começo, você tem uma orientação para fazer esses exercícios, né? Para melhor fazer os exercícios.
durante os exercícios, você tem adições que vão ajudar você a fazer melhor o exercício. Então, primeiro, exercício, orientações, adições. Além disso, você tem outras coisas que se chamam regras. Você tem regras. Essas regras dizem respeito a várias coisas, tá? Regras você pode abordar fora, não é um exercício espiritual. Inclusive, a gente tem várias formações aqui no Jornal Alvorada, no Manual do CM, sobre adições e regras. Tá? A ideia é que a gente fale mais sobre isso, tem informações sobre isso aí, mas vai levando tempo, né? Se fizer uma por semana, em 52 semanas a gente tem bastante coisa aí, mas ainda não é tudo, né? Tem muita coisa para ver. Então, enfim, a gente está falando sobre os exercícios, né? Se você tem tempo, né? Tem tempo no retiro, não precisa ocupar tudo com exercício, né? Tem uma folga, você pode falar sobre regras, pode falar sobre adições, mas se não existe tempo, é melhor que fale fora. Fale fora, nas reuniões prévias e nas posteriores, né? Agora, sobre os exercícios em si, a gente tem, basicamente, a gente poderia dividir assim para ficar de uma maneira um pouco mais pedagógica aqui. A gente tem exercício que ele é profundamente ou essencialmente inaciano, e você tem exercícios bíblicos. Tanto o exercício que é essencialmente inaciano, quer dizer, veio da inspiração que Deus colocou no coração de Santo Inácio, não estava em lugar nenhum, né? Quanto os bíblicos, eles podem ser muito bem usados, muito bem aplicados, né? Agora, é como eu falo, se vai fazer um exercício espiritual em curto espaço de tempo, seria interessante dar uma ênfase para os exercícios que são mais inacianos. Porque oportunidade para você meditar em algumas outras coisas bíblicas, você vai ter várias, né? Pode fazer, por exemplo, num dia de recolhimento da congregação, próximo da Semana Santa, você pode fazer algumas meditações bíblicas para complementar. Mas talvez não dê para você fazer todas as que você gostaria dentro do retiro. Então, dá uma ênfase maior para se fazer os exercícios inacianos mesmo, né? Os exercícios criados por Santo Inácio pela inspiração de Deus, tá? Então, aqui eu tenho, dentro do Manual da CM, eu tenho um link. Eu não vou passar para vocês agora, eu vou usar como base, vou explicar alguns exercícios. Talvez não explique todos, não tem problema, a gente explica em uma outra reunião, tá? Mas explicar mais ou menos o que quer dizer cada um desses exercícios. Porque se eu não entendo, e aí existem interpretações, eu posso passar uma para vocês e vocês vão se encarregar depois de estudar e ver em oração se para você diz outra coisa. Essa que é a grande arte do exercício espiritual. O que significa para mim pode significar diferente para você. E paciência, così la nave va. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses exercícios. Como eu já falei anteriormente, a gente tem, independente da duração de um retiro, se for de 30 ou se for de 2 dias, todos os retiros têm uma estrutura dividida em 4 semanas. Então você tem essas 4 semanas em qualquer retiro. E todas essas semanas são de parada obrigatória. Você tem um roteiro a ser seguido dentro do retiro. Então eu não posso falar, eu quero fazer a primeira, a terceira, a quarta semana, eu não vou fazer a segunda semana. Não, está errado. Você tem que fazer alguma coisa da segunda semana. Eu quero fazer só a segunda semana. Eu não vou fazer nada da primeira, nem da terceira, nem da quarta, e é um retiro por si só. Não está certo. Se vai fazer um retiro, você tem que fazer as 4 semanas, por mais que o retiro ele dure 2 dias. E aí fica um toque também para quem tem interesse em fazer retiro, não se atrasar para retiro. Tem gente que acha que retiro é passeio, é descanso. Se você perdeu o começo, muito dificilmente você vai tirar o proveito que você poderia tirar se tivesse assistido ele todo. Porque um retiro é um caminho, tá? E é esse caminho que compreende essas 4 semanas. Dentro das 4 semanas, eu tenho algumas tônicas
que são tratadas durante as semanas, tá? Isso serve até mesmo para o pessoal que já fez e talvez não tenha percebido isso, porque a coisa é muito louca durante o retiro, né? Então, existem algumas tônicas durante um retiro, e elas deveriam ser percebidas, essas tônicas, por quem está o fazendo, tá? Então, na primeira semana, eu não vou me repetir, vocês entendem, primeira semana, na primeirazinha parte, de 4 partes do retiro. Na primeira parte do retiro, na primeira semana, eu vou fazer uma meditação sempre sobre o pecado. Sempre sobre o pecado. E eu tenho 3 exercícios da primeira semana, no qual eu vou contemplar o pecado, tá? Então, o primeiro exercício, eu estou aqui estabelecendo uma ordem. O primeiro exercício é a consideração e a contemplação do pecado. Então, a análise do pecado em si, o pecado em si, e aí você vai colocar vários comparativos, você vai comparar o pecado com as coisas, né? Depois, a segunda meditação é a meditação dos pecados. Então, a meditação dos pecados é diferente da meditação e contemplação do pecado. Na primeira meditação, você vai contemplar o pecado em si, comparando com coisas. O pecado como uma coisa. Na segunda, você vai meditar os pecados. E aí você vai meditar da seguinte forma. O que o pecado faz com o pecador. O que o pecado faz com o pecador. Aqui, no século, né? Então, você vai colocar figuras, você vai imaginar como o pecado age. Como o pecado age. Então, basicamente é isso. E o terceiro é a consequência do pecado, que é a meditação do inferno. Tá? Então, esses são os 3 exercícios básicos de Santo Inácio da primeira semana. Eles envolvem todos. O pecado em si, o que o pecado faz e qual o resultado do pecado. Tá claro? Então, nessa primeira semana, é uma semana, geralmente, que vai ser mais favorável para um exame de consciência, de arrependimento. O exame de consciência que a gente fala é um exame profundo, um exame detalhado. Então, vamos supor que você tenha o exercício completo, você tem uma semana, ou mais do que isso, de ato penitencial. Então, você vai fazer um exame de consciência para fazer uma confissão geral, uma confissão bem feita. Isso acontece nessa primeira semana. Primeira semana, pecado, o que ele faz e qual a sua consequência. Tá claro? E aí você vai então para a segunda semana. A segunda semana do retiro, ela não perde o caráter penitencial. Na verdade, a gente só vai perder um pouco o caráter penitencial lá no fim, tá? Então, ela ainda tem um pouco o caráter penitencial, sim, mas ela propõe uma outra tônica. Nessa segunda parte do retiro inaciano, o retirante ele vai pensar na maneira como ele segue a Cristo. Como ele segue a Cristo. E aí você tem alguns exercícios escritos por Santo Inácio que vão ajudar a pessoa a meditar sobre o seguimento a Cristo. Como essa pessoa está seguindo a Cristo. Você medita o pecado primeiro, vê como ele é ruim, se arrepende dele, e você fala, bom, então eu preciso seguir melhor a Cristo. E aí a segunda semana é para isso. E aí você tem alguns exercícios que são parábolas. Você tem 3 parábolas aqui. Eu não vou ficar adentrando em cada uma, tentar falar de um modo genérico de todas, e depois a gente vai desdobrando aí. Vamos fazer um curso livre aqui. Parábola dos reis, a parábola das 2 bandeiras, a parábola dos 3 binários. Depois a gente vai fazer uma formação à parte sobre cada parábola, etc. Essas parábolas, elas envolvem a ideia de que o homem ele precisa fazer as suas escolhas. Ele precisa fazer uma escolha para seguir a Cristo. Entende? Então, essas parábolas todas abordam diferentes facetas do seguimento de Cristo. E aí então, Santo Inácio coloca Cristo. Coloca Cristo como um rei, coloca a Cristo como general, coloca
diferentes opções, diferentes tipos de pessoas, e aí falam assim, qual que você quer ser, entende? E aí entra, depois disso entra mais um exercício que fala sobre 3 tipos de humildade. Inclusive já tem isso aqui, já falei sobre os 3 tipos de humildade. Ou será que eu tô dando fake news aqui? Agora eu não lembro, eu falei sobre tanta coisa que eu não lembro de tudo que eu falei. Mas se não for o caso, eu posso fazer na semana que vem. É muito interessante os três tipos de humildade. E esse exercício ele fala sobre o princípio e fundamento da humildade. Quais são os 3 tipos de humildade? Qual é aquela que melhor ajuda para a salvação da alma? Qual é aquela que mais agrada a Deus? E etc. E por último, tem um exercício bem difícil, que é um exercício também de exame de consciência, mas não para arrependimento, mas para discernimento, que é a escolha das opções a serem tomadas. Então, eu vou fazer um exercício para fazer as minhas escolhas. Então, eu vou, no começo, pelas parábolas, eu vou optar seguir a Cristo, eu vou saber o que é o seguimento de Cristo, e depois eu vou me deparar com a minha vida, com todas as escolhas que eu preciso fazer, e esse exercício vai ajudar nisso, a tomar decisões. Caso ou não caso, namoro ou não namoro, troco de emprego ou não, faço faculdade, faço cursinho, e assim por diante. Coisas da sua vida. Todo exercício ele se baseia em coisas da sua vida. Você não vai ficar imaginando. Por exemplo, você tem a parábola das 2 bandeiras, em que Santo Inácio nos fala de generais. Você não vai ficar boiando pensando que você é um cavaleiro templário. Aquilo é uma figura de linguagem, você vai se colocar dentro do ambiente da meditação e você vai meditar na tua vida, não é na vida de um hipotético cavaleiro templário. Isso é importante. O exercício ele tem que fazer efeito na tua vida, com os fatos da sua vida, etc. E é isso que é onde vai agir a meditação de cada exercício. Tá? Então, a segunda semana, ela é essa semana para escolher se eu vou servir o diabo ou a Jesus. Eu vou escolher sinceramente, porque não vai ter ninguém me cobrando, entendeu? Isso que é interessante. Quando você medita, não tem ninguém. E aí, você escolheu quem? Você escolheu Jesus? Cara, se você escolheu Jesus ou o diabo, é você que vai escolher, né? Você vai saber para onde ir. É você que... Por isso que a gente fala que quem está orientando o exercício não pode ficar induzindo, né? Você pode ajudar a pessoa a compor. Você vai falar das qualidades de Deus, das qualidades do bom general, vai falar das artimanhas do mau general, mas você deixa o cara escolher para onde ele vai, entendeu? É livre. Então, o exercício a pessoa tem que exercitar a imaginação, exercitar o espírito e tirar a conclusão disso, né? E essa segunda semana, então, ela termina com esse grande exercício das escolhas, né? Você vai ter um tempo. E isso eu estou falando assim, quando existe a possibilidade. Tem exercício que não vai ter. Tem um retiro que você vai que não vai ter esse exercício aqui. Vai ter algum só. O exercício que eu fui, eu meditei o inferno, mas não contemplei o pecado. É porque quem estava orientando teve que arranjar para fazer você aproveitar o tempo. Então, às vezes, você tem essa maleabilidade. Quanto menos tempo tem, menos você pode fazer todos os exercícios, né? Mas o ideal é que você arranje uma maneira de fazer pelo menos esses principais. Tá certo? E aí essa semana, então, é uma semana das escolhas. Nessa semana, você vai ver regra para discernimento de vários espíritos, discernimento das moções da alma, regras para se sentir com a igreja, e etc. Essa semana é uma semana aqui que pode se alongar bastante, né? Ela é uma... quando eu falo semana, não é todas têm 7 dias, ou cada parte do retiro, cada semana tem a mesma duração. Às vezes uma parte tem uma duração maior, outras vezes tem uma duração menor, né? Isso vai bastante de acordo com a percepção do orientador. E aí depois disso você entra na terceira semana. E aí a gente começa, já que a gente escolheu seguir a Cristo, a gente vai seguir Ele no caminho da cruz.
E aí você entra na terceira semana. É uma semana de pedir perdão? É uma semana de pedir perdão, uma semana penitencial, uma semana de revisão de vida. O retiro inteiro é isso, praticamente. São tempos para revisão de vida. Então você fala, tem a primeira semana mais penitencial, é porque você está contemplando objetivamente o pecado, seu efeito, você pecando, né? Na segunda, também tem um caráter penitencial, porque você está analisando a sua vida, quer dizer, você já viu todas as suas escolhas e onde elas te levaram, e agora você vai ter a oportunidade na segunda semana de estabelecer o caminho que você vai trilhar a partir de agora. E aí na terceira semana você é convidado a viver junto com Jesus a sua paixão. Então tem toda a ambientação dentro da paixão de Cristo, e ali você vai meditar, né? Basicamente, durante a terceira semana do exercício, o principal exercício é a contemplação da paixão. Não vai ter outro. Os exercícios essencialmente inacianos, eles vão ter seu lugar principalmente na primeira e segunda semana. A terceira e quarta, eles são muito bíblicos, porque a gente está vivendo vários aspectos da paixão de Cristo. Então, é muito baseado na Bíblia, mas com a mesma estrutura. Você tem os 2 preâmbulos, isso é pedir para que Deus ordene o seu pensamento e as suas operações, para que tudo aquilo que você pensar e operar estiver a serviço dele. E aí depois você vai fazer a composição de lugar. Todos eles são assim. Todos são organizados dessa forma. E aí você vai entrar na terceira semana com a contemplação da paixão. Se você tem um retiro curto, por exemplo, 2 dias abertos, como a gente faz aqui, a gente vai, no segundo dia, a gente vai fazer a terceira semana, de manhã, e na parte da tarde, a quarta semana. Vocês entendem como é que a gente tem que compor? Então, na terceira semana, a gente vai trabalhar a contemplação da paixão. Se você pega um retiro mais longo, você não vai ver uma passagem. Você vai fazer o caminho. No exercício espiritual, se você estiver no livrinho, você tem todos os versículos que vão fazendo você se encaminhar pela paixão. Então, ao invés de você só meditar, por exemplo, a cruz, você vai fazer várias meditações, se tiver tempo. Vai começar lá da agonia no horto, pode começar antes até, começa da última ceia, aí a agonia no horto, é como se fosse uma via crucis, perfeito, só que uma via crucis com meditações inacianas. E aí tem tempo para as colocações do orientador, ou um pouco tempo para as colocações do orientador, tempo para a composição de lugar, para dar os elementos da composição de lugar, e o tempo para meditar. De quanto tempo que a gente está falando aqui para fazer essas coisas? Colocações, eu tinha apontado. Tem gente que faz colocação de 1 hora. Na minha experiência, geralmente, quando eu vou orientar, eu oriento, eu procuro não passar de 25, 30 minutos de orientação. Tá? Quanto mais tempo você der para a pessoa mesmo meditar, melhor. É bom você munir ela dos elementos da meditação, abordar algum aspecto importante, se possível fazer a leitura do próprio exercício para que a pessoa compreenda bem, né? Tem gente que é muito de ouvir, tem gente que é sinestésica, tem gente que é visual, você entende? As pessoas reagem diferente à maneira como elas são instruídas. Tem gente que acha mais fácil ler um exercício para fazer, tem gente que acha mais fácil ouvir. Pelo que eu tenho visto, a maioria prefere realmente ouvir para ter aquilo que o próprio Santo Inácio orienta, de mortificar os sentidos. Então a pessoa fecha os olhos e ela ouve aquela composição de lugar, ela vai usando a imaginação para compor o lugar. Na minha experiência, isso daí facilita a pessoa entrar no lugar da meditação. Mas você pode fazer de outras formas. Você pode simplesmente deixar que a pessoa faça essa composição sozinha, se ela tiver tempo para fazer isso bem, senão ela está perdida. A composição de lugar, não sei aí se vocês têm a mesma percepção, quem já fez o retiro, né? É como se você se colocasse, você que vai fazer exercício, se coloca como se estivesse num chroma key, sabe, verde, aquele fundo verde? É num chroma key. E aí, a partir daquele chroma key, você vai começar a colocar cada elemento. Santo Inácio, ele começa a descrever como é que você faz a composição do lugar nos primeiros exercícios.
ele vai falar, olha, ele vai descrever bem o primeiro exercício, que é o exercício é a contemplação do pecado e a meditação do inferno especificamente. Ele faz isso de uma forma bastante extensa. Ele explica bem como é que ele costuma compor o lugar. Então é bem um chroma key. Como é que vai fazer? Você primeiro vai se colocar sozinho, como se não tivesse nada em volta, isso é, um chroma key, né? E aí você vai imaginar o espaço. Então, por exemplo, vamos imaginar que você, na cidade que você mora, imagine que você está sozinho, que não tem nada à sua volta, tem um grande vazio. Aí eu falo para você assim, ó, agora imagine, sem colocar detalhe nenhum, só o espaço, a largura e o comprimento. Imagine assim, ó, da cidade onde você mora. Imagine isso. Mas não, você não está vendo a cidade, você está vendo a largura e o comprimento, um espaço vazio, assim, ó. Sabe? Agora eu falo para você assim, a sua cidade tem avenidas principais? Então comece a colocar as avenidas principais nessa sua cidade. Coloque Afonso Pena, né? Coloque a Presidente Wilson. Eu estou aqui falando nomes que tem em toda a cidade, tá? Coloque Epitácio Pessoa. Coloque as ruas principais, certo? Asfalte essas ruas. Agora imagine as quadras. Coloque árvores. Você vai compor o lugar. É assim que você faz o exercício. E Santo Inácio explica bem no inferno, como é que você vai compor o inferno. E é isso que você tem que replicar, porque chega uma hora que ele não fala mais como você vai compor. Mas você já tem o rudimento, como é que você sabe como é que é a ordem de composição. Então é bom que você componha desse jeito. Imagine o espaço, a largura, a profundidade, coloque os elementos principais, aí coloque depois os detalhes, imagine as pessoas, os animais, imagine a temperatura. Olha que interessante. Imagina, tá batendo um vento ou não? Tá abafado? Tá quente? Tá frio? É fácil de respirar? O ar tem algum cheiro? Então é assim que você vai compondo o ambiente da sua meditação, né? E aí você vai meditar na terceira semana, que é adendão que eu fiz, né? Terceira semana. Vai contemplar a paixão, fazendo a meditação então detalhada. Se não der para fazer todas, tudo bem, pelo menos a paixão em si, que é aquele momento, né, em que Cristo se dá por nós, morre na cruz, né? E a quarta semana é o fim do retiro. Principalmente ali a gente vai tratar da ressurreição de Nosso Senhor. Então o evangelho principal é um evangelho de ressurreição. Então, recapitulando, 2 primeiras semanas você tem esses exercícios bem fortes, inacianos, né? E pode inserir outros bíblicos. O próprio exercício ele dá possibilidade para todas as semanas de exercícios bíblicos. Terceira e quarta semana, bíblicos. Só bíblicos. Terceira semana sobre paixão. Quarta semana sobre ressurreição. Vocês que são da igreja, vocês sabem, você fala assim, ó, estamos aqui falando da paixão, né? Como eu citei exemplos. O que é a paixão mesmo? A paixão é um processo. Qual o ápice da paixão? A cruz. Se você não tem tempo para examinar a paixão inteira, e é uma coisa que é interessante, né? Porque eu falo assim, tem tempo. Imagine se você tem um retiro de 2 dias. Você vai meditar a paixão de Cristo. Eu consigo meditar, pensem só comigo e me acompanhem no raciocínio. Fazer uma meditação da paixão. Vamos supor que eu pegue um momento da cruz. Um momento da cruz. Vou dar a cara para o exercício desse momento da cruz. E aí você começa a compor o lugar. Imagine que você está em Jerusalém, né, num dia quente. Imagina aquele vento noroeste, né, que chama vento noroeste, aquele vento abafado. Faz a gente suar, né? Quente. E aí você está nesse lugar. E aí você começa a ver uma movimentação. Imagina Jerusalém, que tinha todas aquelas vielinhas fechadinhas assim, só com portinhas, então ficava uma aglomeração de pessoas, e você vê que conforme se subia ali nas construções, você via uma aglomeração aumentando. Aí você pergunta, o que está tendo lá para cima? Não, ali é o Gólgota. É o Gólgota que a gente vê da entrada da cidade, sabe? Então é o Gólgota. E aí por que está toda essa muvuca aqui? Não, porque aqui geralmente tem gente, mas aqui
estavam passando os condenados aqui agora, e o pessoal fica curioso para saber quem é, né? A cidade não é tão grande, às vezes a gente se conhece aqui, né? Mas condenaram e acabaram de passar com um condenado. E você começa a caminhar por aquelas ruas até que você sai no Gólgota. E no Gólgota você vê as 3 cruzes, né, colocadas ali no alto do monte. E você vê pouca gente ali. Já, né? Você vê os guardas, você vê Maria, vê João, e aí você vê Jesus. Você vê que tinha um cara lá que estava maldizendo, né? Porque ele já sabia que Jesus era conhecido como Filho de Deus, estava escrito lá, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, na cruz. O cara começou a falar, você não é o rei, por que você não tira a gente da cruz? E aí, de repente, então, você faz o foco da meditação. Você entendeu? Então você andou, compôs, e aí você chegou no momento para se meditar. Qual é esse momento da meditação? É você perceber aquele momento em que aquele outro ladrão que estava do outro lado falou, olha, para de perturbar ele, porque ele está aqui, ele não fez nada, a gente merece estar aqui, a gente merece morrer. E de um modo mais específico, pegar aquele momento em que ele fala assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora me responda você, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quanto dá para você meditar a respeito disso? Você entende? Então, às vezes dá para você pegar um momento específico de um trecho, pegar um versículo e às vezes você consegue desenvolver um exercício com muito fruto, né? Às vezes é uma aposta melhor do que fazer um exercício. Não, eu quero que você contemple desde a última ceia, eu quero que você passe pela agonia no horto, a prisão, e vai meditar tudo. Podem ir, tem 1 hora. Você entendeu? Então, às vezes é melhor você ajudar a pessoa a compor com um detalhe que pode ser que dê bastante frutos para ela, né? Do que ficar enchendo de exercício para fazer. Agora, com o tempo você consegue meditar muita coisa. Você consegue meditar a paixão inteira. Com o tempo você consegue meditar a ressurreição. E o que envolve a ressurreição? A ressurreição, Jesus desapareceu lá e ele ressuscitou, né? Mas o que envolve? Que outros fatos envolvem isso? Né? Então, assim, a meditação do receio que o cristão teve ali por perder o Salvador, a meditação sobre o sentimento das mulheres quando chegaram no sepulcro e encontraram o sepulcro vazio. E assim por diante, você tem cada detalhe meditado. E o próprio exercício espiritual te dá uma lista. Tá vendo? Eu acho que eu tirei daqui. Tirei daqui. No exercício completo você tem a lista de todos os exercícios bíblicos. Mas vocês entenderam então a dinâmica do exercício? Primeira semana, pecado. Segunda semana, seguimento de Cristo. Terceira semana, paixão. Quarta semana, ressurreição. E aí você tem um último exercício na quarta semana, que ele se chama contemplação global em chave de amor. Né? Também é um exercício de fechamento, para concluir. Porque, assim, as três primeiras semanas, elas são muito pesadas. Isso até por orientação do próprio Santo Inácio. As 3 primeiras semanas, elas devem ser vividas de uma forma mais penitente. E nós devemos fazer com que isso seja sensível. Então, por exemplo, eu evitar, nas 3 primeiras semanas, ou nos 3 primeiros momentos do retiro, ficar em lugar confortável, me sentar confortavelmente, ficar com uma iluminação muito adequada para mim. Então eu tenho que procurar o desconforto, eu tenho que procurar sentir, eu tenho que procurar ter nos meus sentidos coisas que favoreçam a minha imaginação, para que eu possa compor melhor o lugar do exercício. Entende? E aí, tudo isso acontece ao contrário na quarta semana, que é a semana da ressurreição. Então, na quarta semana, eu tenho que ter alegria, eu tenho que retomar o meu bom semblante. Não é que eu vou ficar de cara feia ali, se eu esbarrar com um retirante, eu dou chute nele, não é isso.
mas eu tenho que ter um ar contrito. Tudo vai inspirar essa contrição. Na quarta semana eu tenho que me forçar a imaginar coisas boas, me elevar ao sentimento de alegria. Essa é a orientação do próprio Santo Inácio quando faz exercício. Porque a ressurreição está associada a isso tudo. E o restante, quer dizer, o pecado, o segmento, que você também vai ver como você deixou de seguir, como você poderia ter seguido. Você vai se deparar com todas as dificuldades que você tem. Você vai ter que tomar decisões. Na terceira semana você vai ver a paixão de Cristo, quase como que uma testemunha ocular da paixão. Então assim, não tem como você ficar gargalhando, né? Mas a quarta semana não. A quarta semana é de ressurreição, de alegria. E aí muda-se a chave do sentimento, né? E aí você tem o fechamento assim, como a ressurreição. Tá certo? Quando você tem a primeira semana, como eu já falei, é uma semana mais contemplação de pecado, encontra-se um lugar muito bom para se fazer um bom exame de consciência e fazer uma confissão. Se possível, confissão geral, se não uma confissão simples, devocional, mas que pelo menos possibilite você de comungar e tal. Na segunda semana, que é a semana do seguimento, convém bastante você fazer propósitos, né? Os propósitos, na verdade, você vai anotar durante o retiro. Você vai ficar anotando bastante. É bom levar canetas e bastante papel para anotar. O retiro é assim. E aí você vai fazer propósitos. Esse propósito, na verdade, no ano seguinte, você vai ter que trazer de novo à tona e ver o que você conseguiu cumprir de propósitos. Porque é o seguimento de Cristo. Quais são as resoluções que eu vou tomar para seguir a Cristo? Na terceira semana, que é a semana da paixão, ali cabe bem exercícios que tenham a ver com isso. Então, o terço doloroso pode ser a via sacra, né? Se é um exercício de Semana Santa, aí tem o seu ápice, né? A meditação da paixão na terceira semana, né? E na ressurreição, então, eu trazer sempre bons pensamentos. É lógico que assim, se o exercício é bem feito, você fica um pouco apreensivo para saber como é que vai ser o mundo depois que você sair de lá. Quando um retiro é bem feito, você não quer sair do retiro. Você quer continuar ali. Porque você se dá conta que você não para pensar na sua vida e que ali você conseguiu parar para pensar. E aquilo é muito bom. Que o silêncio é muito bom, né? Um monte de gente que eu conheço falava assim: eu não sou capaz de ficar 2 dias em silêncio. Não sou capaz de ficar 3 dias em silêncio. A hora que acabava o retiro, a impressão é a mesma. Nossa, eu queria ficar mais em silêncio. Esse tempo é pouco, né? Porque a pessoa passa a entender a importância do silêncio, né? E o retiro é o melhor starter da vida na espiritualidade naciana, né? Um retiro bem aplicado. Já falei em umas reuniões passadas aí, sempre me escapa o nome do padre aí, um orientador de retiro lá de Itaici, que falou: olha, se o cara faz o exercício de 30 dias bem feito, ele nunca mais precisa repetir, porque o exercício espiritual é capaz de mudar a vida da pessoa. Você entende? Muda o rumo, a pessoa muda o eixo, muda a rotação, entendeu? É isso que tem que ser um retiro, né? Um momento de mudança de rumo, de autoanálise, né? De propósito, para que você siga um caminho que vai te levar àquilo que é o princípio e fundamento, né? Qual é o princípio e fundamento? Você conhecer, né, a Deus, depois de conhecê-lo é impossível não amá-lo, amar a Deus, servi-lo, e no fim da vida você volta para Deus. Então isso que é o intuito. E é isso que a pessoa deve estar disposta a procurar também. Não adianta você ter um ótimo ambiente de retiro, um ótimo orientador, e você ter uma pessoa que não está interessada em alcançar aquilo que um retiro tem a oferecer. Tá? Isso pode acontecer porque a pessoa não tem interesse mesmo, conscientemente, ou porque ela está com alguma outra preocupação que não deixa com que ela esteja naquele local, naquele momento. Isso pode comprometer a qualidade do retiro.
Mas se tudo conspira, principalmente a disposição daquele que faz o exercício e uma ajudinha do orientador, o local de menos, né? Aí você consegue ter um bom fruto para o retiro, né? Caríssimos, mais alguma pergunta sobre este tema? Estou falando sobre esse tema hoje para dar continuidade no tema da semana anterior. Teve pessoas que me procuraram, né? Pessoas me procuraram pedindo orientação, falando: olha, aqui na minha federação não tem retiro, eu não sei nem por onde começar, né? Então, assim, eu acho que nada mais útil do que usar uma rede que tem um alcance tão grande para vocês que estão aí assistindo neste momento e para pessoas que vão encontrar esse vídeo depois por indicação, né? Eu gostaria, Deus é que sabe, né? Se isso for útil para alguém, que seja reverberado nas federações. Olha, tem instruções aqui sobre como fazer um retiro, alguns toques, né? Então, eu estou à disposição para isso aqui e a gente tem que sempre... não é buscar ser útil, tá? Eu não vejo dessa forma assim. A gente não pode ter um pensamento utilitarista. Eu espero que eu esteja sendo útil. Vai ser útil, mas eu espero que ajude as pessoas a desenrolarem coisas que para nós congregados são coisas importantes. Os exercícios espirituais são coisas importantes. E ajudem vocês a estarem mais por dentro, para que vocês consigam se organizar, para que vocês consigam, mesmo que não forem organizar, forem só participar, consigam participar melhor, de uma forma mais consciente. Vocês entenderam? Nunca fiz um retiro. Tudo bem, você nunca fez um retiro ainda, mas agora você sabe a estrutura, você sabe mais ou menos como funciona, você sabe que existem variações, você sabe que existe uma sequência de semanas, o que é tratado em cada semana, quais são esses exercícios, e assim por diante. Isso ajuda, tá? É isso aí. Mandem esse vídeo aí pelo WhatsApp, pelo Face. Fiquem à vontade para compartilhar. E mandem principalmente aí para os seus dirigentes, né? E que isso daí possa servir para vocês realmente se organizarem no sentido de cada vez mais poderem se colocar dentro dessa espiritualidade que é a espiritualidade própria da congregação mariana. E não é outra. É a espiritualidade naciana. Tá bom, gente? Uau, hoje teve poucos comentários, caríssimos. Então é isso. Vamos fazer as nossas orações finais. Salve Maria a todos que chegam agora, os que chegaram antes. Quem chegou agora pode, assim que terminar esse vídeo, volta lá no começo e assiste do começo. Tem gente que acha assim: não vi ao vivo, perdi. É só assistir, tá gravado aqui, tá? Todas as nossas reuniões ficam gravadas aqui, tá bom? Vamos rezar então, pedindo para que Deus Nosso Senhor coloque no nosso coração aquelas coisas acertadas, para que assim que nós retomarmos a normalidade das atividades das nossas congregações, a gente possa sempre cada vez mais aplicar aquilo que nós aprendemos, que o conhecimento que nós obtemos durante esse tempo não seja um vão acúmulo de informações, mas que Deus também possa iluminar as nossas vontades, iluminar a nossa inteligência, para que a gente consiga colocá-los em prática e, sobretudo, que nós não sejamos ativistas, mas que possamos sim fazer, tendo em vista algo maior, que é a salvação das almas, a nossa própria salvação e a dos outros. E pedimos isso também por intercessão daquela que nós nos consagramos nossa vida, e pedimos que ela nos acompanhe, fique conosco por todos os dias, aqui nas nossas casas, onde nós estivermos, de modo particular daqueles que se encontram doentes, aqueles que se encontram na sua última agonia, que vão ver Nosso Senhor Jesus dentro de alguns instantes,
que Nossa Senhora possa estar junto de cada um, acompanhando em todos os momentos da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenham recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Lembrai-vos, Mãe amorosíssima, desta congregação que instituísse como cidade de refúgio para salvaguardar da corrupção geral os descendentes não degenerados daqueles que vos amaram e serviram tanto. Fazei que as vossas congregações se multipliquem nesta terra, que é vossa, neste Brasil, que nossos antepassados vos consagraram. Não permitais que o demônio lance a desunião entre os que estão unidos no vosso amor. Prometeram vos servir e de quem sois mãe. Perdoai-nos por último, Mãe piedosíssima, a nossa tibieza, a nossa frouxidão e negligência no vosso serviço. Alcançai-nos de vosso divino Filho o perdão dos nossos pecados. Dai-nos o vosso amor e abençoai-nos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Regina Celi, letare, alleluia. Viaquem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nós com prole pia, benedicat Virgo Maria. Salve Maria!